Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma noite de palestra doutrinária da Confraternização Espírita de Quiense. É uma imensa alegria receber a todos os amigos e as amigas. Nesta noite, excepcionalmente, estaremos realizando esse trabalho, tendo em vista que na semana passada nós tivemos problemas técnicos, mas aqui estamos com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus, para realizarmos mais esta atividade. Nesse mês em que a Confraternização Espírita de Equiense se dedica a analisar os aspectos da mediunidade, e nesse ano em que o Livro dos Médiuns completa 160 anos de sua publicação, nada mais oportuno do que refletir qual a maior necessidade de um médium. Tentaremos aqui trazer algumas reflexões para nós. Boa noite, Estevão. Nós é que agradecemos a oportunidade de servir. Enquanto as pessoas vão se achegando, nós vamos iniciar o nosso trabalho com a prece, convidando a todos que elevemos o nosso pensamento ao alto, buscando a sintonia com as regiões superiores da vida e rogando a Jesus, o nosso Mestre, o nosso amigo incomparável, que nos ampare em mais esta oportunidade de serviço no bem, em mais esta oportunidade que temos de nos reunir com os irmãos de ideal. Apesar do distanciamento físico, nos encontramos unidos, irmanados, em torno do ideal espírita, do ideal evangélico, que nos une e que nos torna uma comunidade de irmãos que devemos aprender a nos amar. Auxilia-nos, Senhor, nós que somos os teus irmãos da retaguarda, que ainda titubeantes nos esforçamos para vivenciar o teu Evangelho. Tu que nos conheces profundamente, Jesus, toca no íntimo dos nossos corações, atendendo às nossas demandas, de todos os encarnados que nos acompanham e também dos desencarnados. Que os bons espíritos, os teus abnegados servidores do bem, possam, em visitando os lares que se encontram conectados, atender às demandas mais urgentes, amparar e consolar aqueles que mais necessitam e encaminhar as entidades, irmãos nossos que ainda se encontram no caminho do ódio, buscando a desforra, a vingança, que possam, iluminados e tocados pela tua mensagem, tomarem resoluções novas para que possam buscarem outros horizontes, investindo em si mesmos, na busca da paz que tanto almejamos. Que o teu amor, Jesus, nos sustente e que estas reflexões em torno das necessidades dos médiuns, que nós possamos assim tomar conhecimento e noção da imensa responsabilidade que é a proposta da mediunidade com Jesus, que o Consolador vem nos relembrar nos dias atuais. Que o teu amor nos sustente, se conosco, divino amigo, hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos os amigos e as amigas que se encontram conectados conosco. Nós vamos nessa noite refletir qual a maior necessidade de um médium. E para nós iniciarmos, sem sombra de dúvidas, nós já deixaremos aqui uma afirmação que nós não temos dúvidas de que ela se encontra no caminho da coerência e no caminho em que todo médio, e digo mais, todo trabalhador do Cristo, independente se possui mediunidade ostensiva ou não, ele precisa buscar trilhar sobre os próprios
passos, que é o caminho da autoevangelização. Então nós poderíamos iniciar esta palestra dizendo que a maior necessidade de um médium é a necessidade de evangelizar-se. E assim nós vamos aprender com a doutrina espírita de que a mediunidade não é um fim em si mesmo. Nós não temos mediunidade ou não temos a mediunidade ostensiva, como nós vamos ter a oportunidade de analisar, porque Allan Kardec define muito bem o que é a mediunidade. Os espíritos, através das obras complementares, vão nos trazer luz e nós vamos compreender que a mediunidade não é um fim em si mesmo. Ninguém reencarna com a mediunidade ostensiva para ser um bom médium tão somente, para produzir fenômenos extraordinários, para produzir mensagens psicográficas, para iluminar aos outros. Né? Nós não trabalhamos em uma reunião mediúnica, por exemplo, para, como nós já escutamos de alguns trabalhadores que lidam na área da ação mediúnica, de dizer, olha, existem muitos espíritos sofredores, nós precisamos trabalhar, como se a mediunidade servisse em primeira monta para iluminar os outros, para iluminar os espíritos. E na verdade, nós vamos aprender com o espiritismo, e quando o trabalhador, o médium, ele se esclarece de maneira mais profunda, ele vai entender que o primeiro a ser beneficiado com esta faculdade é ele próprio. E é uma ferramenta que Deus nos oferta, como toda ferramenta, que é neutra, e os benefícios ou os entraves que essa ferramenta trará dependerá da aplicação que nós dermos a esta ferramenta. Então, a mediunidade vem com a finalidade de ser bênção, de ser luz, como nós vamos aprender lá com Emmanuel. Mas a aplicabilidade vai depender daquilo que nós fizermos da mediunidade. Assim como uma faca que pode servir para cortar alimento e saciar a fome de muitos, e também pode servir para a prática do homicídio. Então, o indivíduo é que vai dar a aplicabilidade boa ou ruim à mediunidade. Então, entendendo que a mediunidade é uma ferramenta, a doutrina espírita nos traz a proposta da mediunidade com Jesus, que pode ser resumida na frase: dai de graça o que de graça recebestes. Nós estamos nos referindo lá a uma passagem evangélica que está registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 10, versículo 8, quando Jesus, após, já no final do seu messianato, ele diz aos seus apóstolos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. E nós vamos entender que a mediunidade é uma bênção, uma dádiva que nos é concedida por acréscimo de misericórdia, com a finalidade de nós nos iluminarmos, porque a mediunidade traz inúmeras possibilidades do trabalho no bem e ela nos é concedida de graça. Não existe nenhum tipo de esforço, de investimento pecuniário que se possa fazer para possuir a mediunidade. A doutrina espírita vai nos esclarecer que a mediunidade ostensiva ela depende de uma predisposição orgânica e ela é muito bem planejada antes da nossa reencarnação. Nós vamos recordar o que afirma lá Manuel Filomeno de Miranda em uma reunião mediúnica no Centro Espírita Caminho da Redenção em 6 de janeiro de 2016. Ele vai dizer que 2 categorias de espíritos solicitam a mediunidade antes de reencarnarem. Ele diz: espíritos muito endividados e missionários do amor solicitam a divindade antes da reencarnação, para serem instrumentos de progresso em razão do infinito bem que proporciona. Então, a mediunidade propriamente dita, a mediunidade ostensiva, aquela que produz fenômenos patentes, psicografia,
a clarividência, a audiência, a psicofonia, esses fenômenos de efeito físico, esses fenômenos, essa faculdade mediúnica ostensiva, 2 tipos de espíritos, nos dizem Manuel Filomeno de Miranda, solicitam a divindade. Os missionários do amor, ou seja, espíritos que já se encontram iluminados, que já se emanciparam, solicitam a mediunidade pelas inúmeras possibilidades de se fazer o bem. E também espíritos muito endividados solicitam a mediunidade, a divindade, pelo mesmo motivo, pelas inúmeras possibilidades de se fazer o bem. Espíritos muito endividados buscam em uma existência com a bênção da mediunidade, com essas inúmeras possibilidades de se fazer o bem, de resgatar o seu passado de equívocos. Quem lança luz sobre esta característica dos médiuns é também o espírito Emmanuel, quando ele vai dizer lá no livro Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Emmanuel está aqui dizendo, na maioria dos casos, desses espíritos que reencarnam com a mediunidade ostensiva, em sua generalidade, o que significa, na grande maioria, não são missionários, são almas que fracassaram desastradamente. Ou seja, espíritos muito endividados, conforme nos diz Manuel Filomeno de Miranda. Os missionários, esses se destacam, logo saltam aos olhos pelas suas inúmeras conquistas internas. E a grande maioria de nós, diga-se de passagem, essa passagem de Emmanuel não serve para que nós muitas vezes olhemos para os nossos irmãos que possuem mediunidade ostensiva e digamos, olha, andou aprontando, né? Porque esta é uma realidade comum a todos nós, tendo mediunidade ostensiva ou não. Mas Emmanuel lança luz para que nós tenhamos os pés no chão. Tanto aqueles que possuímos, né, aqueles que possuem a mediunidade ostensiva, para que não deixem se levar muitas vezes pelas asas da vaidade, que nos desconectam com a realidade, e a vaidade naturalmente que é esse altar que se cria em torno do próprio ego, em torno do eu, faz com que nos coloquemos em uma posição em que nós não nos encontramos. Então essa afirmativa de Emmanuel serve para que aqueles que são médiuns possam pôr os pés no chão e saber dos inúmeros desafios e das inúmeras responsabilidades que com a mediunidade ostensiva nos são impostas, que nos são como convites, melhor dizendo, para que nós possamos trilhar os nossos caminhos de redenção. E tanto para aqueles que, e aí eu me incluo nesse grupo, aqueles que não possuímos a mediunidade ostensiva, para que nós não cometamos os mesmos equívocos do passado, porque no passado o que acontecia com frequência é que nós idolatrávamos os médiuns. Os médiuns, através dos séculos, sempre foram vistos como pessoas privilegiadas, porque escutavam, porque viam a voz dos espíritos, porque viam os espíritos, porque produziam fenômenos considerados sobrenaturais, extraordinários. Então, com a doutrina espírita, demonstrando a naturalidade desse processo e também demonstrando a imensa responsabilidade que é para o médium possuir essa faculdade, o convite para o próprio burilamento faz com que nós não cometamos mais esses equívocos. Não vejamos os médiuns mais como seres que precisam ser idolatrados, né? E pelo próprio esclarecimento que a doutrina espírita nos traz em relação
a esta relação que estabelecemos entre os considerados vivos e mortos, faz com que nós, assim, tenhamos uma visão lúcida do que é a mediunidade. Allan Kardec presta um serviço enorme lá em O Livro dos Médiuns, conforme eu já afirmei, e vamos relembrar que nesse ano está completando 160 anos de sua publicação, e nós precisamos frisar que todo médium, e aqui podemos colocar também como uma das necessidades do médium. O médium, porque é preciso lembrar, não é porque é médium ou possui mediunidade ostensiva que é espírita. Nós vamos lembrar que a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem e nós temos a mediunidade presente em inúmeras denominações religiosas. Mas o médium espírita, ele seguia por esta proposta da mediunidade com Jesus, que pode ser resumida na frase: dai de graça o que de graça recebeste, e vai entender esse fenômeno e compreender a finalidade deste trabalho, que precisa ser um trabalho sério, que precisa ser um trabalho com o compromisso de fomentar o bem, tendo em vista que o maior trabalho que precisa ser feito é o trabalho íntimo, o trabalho interno, porque numa reunião mediúnica, por exemplo, a primeira terapêutica para um espírito que chega é o campo energético do médium. O espírito chega ali com aquela energia densa, uma energia muitas vezes alimentada por séculos, às vezes de ódio, de ressentimento, de rancor, e quando ele entra em contato com o perispírito do médium, com o campo energético do médium, o médium serve como esponja, absorvendo aquelas energias deletérias, pesadas, e fornecendo as energias salutares que ele possua em seu campo vibratório. Logicamente, auxiliado pela equipe espiritual que faz o trabalho mais pesado. Mas nós estamos dizendo isso para reforçar a importância do processo de evangelização do médium, porque é a primeira terapia ali fornecida para o espírito, é o contato com o campo energético do médium. Daí a importância da sua conduta moral estar condizente com os princípios evangélicos trazidos, ensinados e exemplificados por nosso Senhor Jesus Cristo em seu Evangelho, que o Espiritismo vem nos relembrar para a atualidade do mundo. E para retirar essa tendência de endeusar os médiuns e de ver a mediunidade como algo sobrenatural, Allan Kardec vai definir o que são os médiuns. Ele vai dizer médium lá no capítulo 14, item 159 de O Livro dos Médiuns. Ele vai dizer médium é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Esta faculdade é inerente ao homem, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Kardec vai nos esclarecer mais adiante que existe uma diferença entre a mediunidade, que é esta faculdade inerente ao homem, que é esta capacidade de influenciar e ser influenciado pelos espíritos, que todos nós a possuímos, e a mediunidade propriamente dita, que esta sim depende de uma predisposição orgânica, que é a que produz fenômenos patentes. Então, Kardec trata de tratar a mediunidade com naturalidade. E é essa a postura, a consciência que o espírita esclarecido vai desenvolver em torno da mediunidade. E nós vamos esclarecer e saber que é para além desta busca por evangelizar-se, o médium ele tem um compromisso com o estudo, a necessidade de conhecer cada vez mais as nuances desse contato entre os considerados vivos e mortos, entre encarnados e desencarnados. Nós gostamos sempre de relembrar uma frase de um espírito, o espírito Camilo, através da mediunidade José Raul Teixeira, quando ele nos diz que o espiritismo é um grande oceano e que nós estamos nos abeirando apenas da praia. E
espírito da envergadura de Camilo, ele se inclui, ele diz: nós, todos nós, estamos nos abeirando apenas da praia. Então, há muito que se conhecer ainda em matéria de doutrina espírita, porque nós vamos relembrar que a doutrina espírita nos revela as leis divinas, estas leis até então desconhecidas, e que a doutrina espírita vem nos esclarecer, mas os espíritos não nos disseram tudo. Né? Eles não nos trouxeram um trabalho pronto e acabado para que nós tivéssemos acesso. Quando vamos estudar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, nós vamos perceber que os Espíritos vão nos inserindo em muitos contextos, em muitos temas, mas deixam claro que com o tempo nós adquiriríamos a capacidade de nos aprofundar. Com o desenvolvimento do nosso intelecto e do aspecto também moral, nós teríamos acesso a novas informações. Daí o compromisso de todo espírita sério, de todo espírita esclarecido, de todo médium que busca se aprimorar, de ter esta busca constante por conhecimento. Quando nós percebemos companheiros ou companheiras que se encontram numa estagnação em relação aos estudos, nós percebemos ali alguém que está com a necessidade de compreender um pouco mais do que vem a ser a doutrina espírita, pois nós temos aí as grandes referências da doutrina espírita sempre estudando. Nós temos Divaldo Pereira Franco, agora com 94 anos de uma vida exitosa dedicada a Jesus e à vivência do Evangelho, que é um exemplo de médium que não é missionário, que se tornou missionário. E aí existe um grande exemplo para nós, porque Divaldo, para a todos que acompanham a sua vida e teve contato tanto com o filme quanto com as obras bibliográficas, sabe que Divaldo veio com uma pendência muito grande com um obsessor chamado Máscara de Ferro, que foi sacerdote, assim como ele, e alimentava um ódio de 400 anos, por conta de uma indução que Divaldo o levou a um suicídio. E então Divaldo chega com a mediunidade nessa existência na condição de uma alma que fracassou desastradamente no passado, conforme nos diz Emmanuel. Mas, por conta dos seus esforços em dignificar esta mediunidade, esta obra mediúnica, né, com muito esforço, superando a si mesmo e evangelizando-se, nós temos ali alguém que fez da mediunidade uma mediunidade missionária, pelos inúmeros frutos que produziu. Aquela obra de mais de 65 anos, que é a Mansão do Caminho, ali está Divaldo Pereira Franco assentado sobre aquela obra, né, em benefício, oferecendo dignidade a milhares e milhares de pessoas. Então, nós temos assim um exemplo de vivência e de dar dignidade à mediunidade. Então, nós percebemos esta necessidade do estudo contínuo. Aí pegamos Divaldo como exemplo, nós temos a recomendação do Espírito Viana de Carvalho, a Divaldo Franco: faça de O Livro dos Espíritos o seu livro de cabeceira. E toda vez que você finalizar a leitura, volte para o início. E você perceberá que, passando pelas questões que já leu na véspera, compreenderá outras questões que não foram compreendidas de antemão, porque se encontra mais maduro, com melhores condições de compreensão. E assim deve ser a nossa postura do estudo contínuo. Né? É muito estranho quando nós encontramos companheiros dizendo: eu já li. Né? O Livro dos Médiuns, eu já li. Né? Como se já não tivesse nada mais a acrescentar. Então, o espírito esclarecido vai se colocar nessa condição do eterno aprendiz. Estamos aqui aprendendo, pois o espiritismo é um grande oceano e todos nós estamos apenas nos abeirando da praia. É por isso que não existem professores, líderes na doutrina espírita. Estamos todos nós, os espíritos, aprendendo, caminhando
para compreender estas leis que regem a vida do espírito. E Allan Kardec, lá em O Livro dos Médiuns, já na introdução, ele nos alertava sobre a necessidade do estudo, quando ele nos diz: a ignorância e a leviandade de certos médiuns têm gerado mais prejuízos do que se pensa na opinião de muita gente. Olha, nós estamos ali com o espiritismo nascente. O Livro dos Médiuns foi publicado em 1861. A doutrina espírita foi codificada e tem o seu marco inicial em 1857, com a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E em 1861, aproximadamente 4 anos depois, Allan Kardec vai publicar O Livro dos Médiuns, e já na introdução de O Livro dos Médiuns, ele já havia percebido que a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento, e a leviandade, tratar a mediunidade como qualquer coisa ou de qualquer jeito, tem gerado muitos prejuízos, muito mais do que se pensa na opinião de muita gente. Então, é o codificador, já no espiritismo nascente, percebendo a necessidade do esclarecimento para os médiuns. Quando nós nos reportamos à reunião mediúnica, né, que é esta reunião em que o médium espírita tem a possibilidade de trabalhar, e esse trabalho em conjunto com a espiritualidade. E diga-se de passagem, a espiritualidade faz o trabalho mais complexo nessas reuniões de desobsessão, e nós temos que nos esforçar para sermos instrumentos eficazes para que o planejamento da espiritualidade não seja atrapalhado, para que nós possamos contribuir de maneira efetiva. E aí nós vamos entender a importância de uma reunião mediúnica. E Allan Kardec vai nos dizer também em O Livro dos Médiuns, lá no capítulo 29, item 331, uma reunião mediúnica é um ser coletivo. Olha o que Kardec diz. Uma reunião mediúnica é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são as resultantes de todas as dos seus membros e formam como um feixe. Ora, esse feixe terá tanto mais força quanto for mais homogêneo. Então Kardec está dizendo que uma reunião mediúnica é um ser coletivo. E as qualidades deste ser coletivo será resultante das qualidades individuais. Daí a importância, nós reafirmamos, do médium em evangelizar-se, do médium em estudar para compreender as nuances, as dificuldades, as características do trabalho, e estar esclarecido, consciente das nuances do trabalho. Consciente de que todo o processo mediúnico, por exemplo, é secundado pelos espíritos. Que o médium por si só não pode produzir fenômenos. Que um fenômeno mediúnico, e aí nós temos a palavra medianímico, que uma parte está atrelada à capacidade do médium em produzir o fenômeno, da capacidade da predisposição orgânica do médium em produzir, mas a outra parte é mediúnica, medianímica, ânima da alma, e mediúnica em relação aos espíritos. Então, o médium vai saber e vai procurar, assim, conforme nos diz Allan Kardec, angariar a simpatia dos bons espíritos, para que os bons espíritos possam secundar este processo mediúnico do médium. E muitas vezes nós vemos pessoas chegarem à casa espírita falando, né, da dificuldade, porque estão vendo espírito a todo momento. Médiuns que chegam na casa das pessoas ou conversam, dialogam com as pessoas, estão vendo espírito. Olha, eu estou vendo uns irmãos ao seu lado. Então, essa é uma característica de uma mediunidade que precisa ser educada. Porque se a mediunidade é um fenômeno secundado pelos espíritos, os bons espíritos não farão com que o médium fique visualizando certas coisas que tragam desarmonia. Os bons espíritos farão com que esse médium visualize algo para auxiliar,
Então o médium não pode estar dizendo tudo o que vê ou passando mal quando chega nos ambientes, porque nós vamos relembrar, a luz ilumina. Então o médium que passa mal, que chega nos ambientes e que, porque tem muito espírito aqui, sofredor. Então a necessidade de nós nos evangelizarmos é para produzir esta harmonia, porque a luz ilumina. Então, mesmo estando em um ambiente conturbado, aquele médium terá a oportunidade de iluminar, de levar a paz, conforme nos diz a oração de São Francisco, atribuída a Francisco de Assis. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, sermos construtores, promotores da paz. Esta é a proposta da mediunidade com Jesus. E é por isso que o Senhor nos recomenda que possamos ir ao mundo, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, dentro daquela compreensão da época, expulsar os demônios que nos dias atuais podemos tratar, dialogar fraternalmente com os espíritos e dando assim, oferecendo de graça aquilo que de graça nós recebemos. Então, nós temos assim, meus amigos, uma grande responsabilidade quando nós possuímos a mediunidade. Uma outra característica que a doutrina espírita nos traz da oportunidade através do estudo é a de nós entendermos que não devemos crer em tudo que os espíritos nos falam. Porque não é porque é o espírito que sabe mais do que nós. Porque do mesmo modo em que em nossa sociedade nós encontramos homens sérios, que conhecem profundamente certos temas, que são doutos, que são responsáveis, que são esclarecidos, e temos também aqueles que são ignorantes, levianos. No mundo dos espíritos, nós temos essas mesmas categorias, porque nós vamos lembrar que os espíritos nada mais são do que homens, que apenas não se encontram mais com corpos. Então não é porque o espírito diz que nós temos que acreditar cegamente. E aqui nós temos uma outra necessidade do médium, que é de colocar o seu trabalho para ser avaliado, as suas comunicações, a produção dos fenômenos para ser avaliado por uma equipe de trabalhadores, de preferência aqueles amigos que já se encontram harmonizados. Daí a necessidade desse tempo de estudo, justamente para ter esta oportunidade de estabelecer vínculos, de estabelecer uma relação ali de confiança, de afeto mútuo entre aqueles trabalhadores. E o médium, sempre que produzir algum tipo de fenômeno, psicografia, psicofonia, sempre que visualizar algo, ter a confiança de compartilhar com esses amigos que lhes são caros, que são aqueles amigos que trabalham, que compreendem também as características, as nuances da mediunidade, para que esse fenômeno, para que esta produção ela possa ser analisada por esta equipe de trabalhadores esclarecidos dentro de um clima de fraternidade, de respeito. Mas o que nós vemos muitas vezes é o médium melindrar-se quando algum companheiro vem pontuar alguma situação, alguma comunicação. Allan Kardec é inequívoco quando ele diz que o maior remédio, por assim dizer, ou o maior antídoto às mistificações, porque, diga-se de passagem, nenhum médium é infalível, e os espíritos são claros ao dizer que muitas vezes os mentores daquele médium permitem que espíritos mistificadores se manifestem para testar a vaidade do médium. E Allan Kardec vai nos dizer que a maior proteção, por assim dizer, que o médium possui contra essas mistificações é colocar o seu trabalho sob a análise de trabalhadores que possam ali e que tenham as condições de emitir uma opinião. Porque é pelo caráter das comunicações que se reconhece a
envergadura moral, por assim dizer, dos espíritos. Nenhum espírito que se apresente como Adolfo Bezerra de Menezes, só porque ele lá assina Adolfo Bezerra de Menezes, que nós vamos acreditar que seja Adolfo Bezerra de Menezes. Porque um espírito da envergadura de um Adolfo Bezerra de Menezes não falará sobre coisas levianas, não terá uma linguagem simplória, superficial sobre os temas. Um espírito da envergadura de um Adolfo Bezerra de Menezes trará uma comunicação com profundidade evangélica, com um contexto moral elevado. Então, é pelo conteúdo das comunicações que se reconhece se o espírito pertence a uma ordem elevada ou um espírito, por exemplo, pseudo-sábio, que utiliza palavras rebuscadas, mas que quando nós vamos ver, não possui uma profundidade moral, ética em suas comunicações. Então, nós vamos compreender desde João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, quando ele vai dizer: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós vamos lembrar que naquela época de Jesus, os profetas, era essa denominação que se dava aos médiuns, né? Hoje em dia, médiuns. E Kardec vai nos dizer lá na Revista Espírita de 1859, desde que esses seres desencarnados têm o meio patente de comunicar-se com os homens, de exprimir os pensamentos por sinais inteligíveis, suas comunicações devem ser reflexos de seus sentimentos, de suas qualidades ou de seus vícios. Olha aqui, é pela comunicação que nós vamos compreender de qual classe pertencem esses espíritos. Serão levianas, triviais, grosseiras, mesmo obscenas, sábias, sensatas e sublimes, conforme o caráter e sua elevação. Revelam-se por sua própria linguagem, nos diz Allan Kardec. Daí a necessidade de não se aceitar cegamente tudo quanto vem do mundo oculto e submetê-lo a um controle severo. E esse controle severo nos recomenda o codificador que seja colocando o seu trabalho ali à disposição daqueles companheiros mais próximos para que seja avaliado, e o médium tenha a humildade de ouvir as pontuações, as colocações daqueles seus irmãos, daqueles seus companheiros. Daí também uma das necessidades do médium é lutar contra esse melindre, contra a vaidade, que é uma característica muito nossa, de todos nós. E daí o trabalho mediúnico vem com este convite. Não é fácil. Emmanuel vai nos dizer que na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil e chegar ao fim é crucificar-se. Nós não devemos nos enganar. A tarefa é uma tarefa que não é impossível, não é uma tarefa que nos traz dor, que exigirá de nós que nós nos tornemos avatares, mas é uma tarefa que nos impõe muitas responsabilidades. E nós precisamos estar conscientes dessas responsabilidades para que nós possamos assim desempenhar as nossas funções da melhor maneira possível, com humildade, com esta busca por vivenciar Jesus. Nós temos inúmeras histórias que nos são trazidas na literatura espírita de médiuns que produziam fenômenos extraordinários. Existe uma história que eu já tive a oportunidade de compartilhar com esses companheiros aí da cidade de Jequié, se eu não me engano, em um seminário lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar um tema voltado à mediunidade e aos médiuns. E nós levamos uma história que está em um dos livros de Dona Ivone do Amaral Pereira, através do espírito Adolfo Bezerra de Menezes, cujo título da história é Um Caso Doloroso. E, sintetizando, era um caso de um médium que produzia fenômenos extraordinários. E um dos seus mentores era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Bezerra de Menezes. E ele recebia mensagens
psicografadas, ele produzia fenômenos de efeitos físicos notáveis. Só que era um médium que recebia essas mensagens, mas não aplicava essas mensagens a si mesmo. E gostava de se envolver em questões políticas. E ele se envolvia com muita veemência em questões políticas. E quando ele, inadvertidamente, mesmo tendo recebido inúmeras mensagens do benfeitor espiritual, dizendo da necessidade dele ser mais comedido, de não se envolver tanto em questões políticas, de continuar o seu trabalho, ele vai, se inserindo ali naquele contexto político, e aqui nós estamos resumindo essa história. Aqueles que queiram podem nos procurar depois para que nós possamos passar esse material que nós temos. E ele vai se envolvendo em uma trama obsessiva por conta de questões do passado e se envolvendo cada vez mais com um espírito obsessor, que nutria por ele um ódio muito acentuado. E ele não dá atenção às mensagens que ele vai recebendo do Dr. Bezerra de Menezes, e chega ao ponto do espírito Adolfo Bezerra de Menezes dizer a ele: nos próximos 20 dias, vá para a sua casa e da casa para o trabalho. Não passe em nenhum outro lugar. Fique ao lado de sua família. Não se envolva em questões de política. E se você fizer isso, você conseguirá êxito em sua reencarnação. Mesmo recebendo uma mensagem tão clara e tão direta, ele estava em um contexto de disputa política nessa cidade, se não me engano, lá no interior de Minas. Ele adentra-se a um bar e se envolve em uma discussão, e uma das pessoas que ele se envolveu nessa discussão saca uma arma, atira-lhe no seu peito, e ele então desencarna nessa circunstância. Quando nós temos acesso ao material, nós vamos ver as nuances de toda esta trama que envolve este médium. Mas nós gostamos sempre de trazer esta história que Ivone do Amaral denomina como um caso doloroso, para esclarecer de que não basta ser um médium que produz fenômenos extraordinários, que dá comunicação a espíritos nobres, se nós não trouxermos esta mensagem para nós, se o médium não aproveitar essas mensagens para ele próprio, porque a nossa missão é a missão de evangelizar-se em primeira mão, e não de levar a luz aos outros. Divaldo Pereira Franco tem uma história que ilustra muito bem esta necessidade de trazer a mensagem para si. Ele conta que passou por uma época de muitos questionamentos, de uma época em que ele estava um tanto quanto abatido, um tanto quanto passando por um momento de melancolia, de tristeza, e ele diz que Joana de Ângeles sempre chegava às madrugadas, nos horários de costume, para a obra de psicografia, E ele diz que aquela angústia, aquelas questões internas foram se acentuando, e um dia em que ela chegou, realizou o trabalho e ia saindo, ele então pediu um minuto da atenção e disse: minha irmã, parece que a senhora não sabe o que eu estou passando. Nem parece que a senhora é a minha guia, porque como é que a guia não sabe o que passa o seu guiado? Eu vejo a senhora chegar todos os dias, escreve uma página atrás da outra e não escreve nada para mim. Eu encontro-me aqui com os meus questionamentos, com as minhas angústias, e a senhora não escreve uma linha sequer para mim, para me auxiliar nesse momento de provação. E Divaldo então diz que Joana olha para ele com aquele olhar de freira, balança a cabeça e diz: meu senhor, o senhor está equivocado. Tudo, absolutamente tudo que escrevo é para o senhor. Chega para as outras pessoas como uma consequência, mas tudo, cada ponto, cada vírgula, é para o senhor. Despede-se, sai, e ele diz que, envergonhado, deu-se conta de que o primeiro a ser atingido por aquelas mensagens deveria ser ele e não os outros. E essa deve ser a nossa postura, sejamos médiuns ou não, estejamos desempenhando a função que for na casa espírita, como facilitadores de grupo,
como passistas, como frequentadores, como palestrantes, a mensagem chega primeiro para nós. E é daí a necessidade de nós vencermos a nós mesmos, de nós superarmos as nossas dificuldades para que nós possamos, assim, cumprir a recomendação do Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, quando ele vai nos dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano à obra. E aqui nós precisamos fazer um parêntese em torno desse tema. O Espírito de verdade nos recomenda impor silêncio aos nossos ciúmes e às nossas discórdias. Nesta época de turbulência, de acirramento das opiniões, que, diga-se de passagem, os Espíritos já haviam nos esclarecido, já haviam nos advertido que nesta época de transição as ideias estariam em embate. E nós gostamos sempre de destacar que existe o Espiritismo, que é imaculável, que é esta revelação das leis divinas que vem do alto e que nos alcança aqui na Terra, que foi codificada, estruturada, sistematizada por Allan Kardec, um dos grandes servidores do Cristo, que, encarnado conjuntamente com os espíritos superiores, sob a coordenação de Jesus, materializaram o Espiritismo no mundo. E o Espiritismo, conforme a palavra do próprio Jesus, permanecerá conosco até o fim dos tempos, porque é a revelação das leis divinas. Sendo as leis divinas eternas e imutáveis, elas sempre existiram e sempre existirão. Então o Espiritismo é imaculável. Por mais que nós tenhamos as nossas dificuldades, o Espiritismo permanecerá como é, porque é a lei de Deus. Mas existe o movimento espírita, que é aquilo que nós fazemos do Espiritismo. E o movimento espírita não está alheio a essas questões e ao contexto atual. Então, nós vemos dentro do movimento espírita esse embate de ideias. E quando nós estamos aqui falando das necessidades do médium, falando da maior necessidade do médium, que é de evangelizar-se, que é buscar vivenciar Jesus, e, claro, logicamente, se estende a todos os trabalhadores, todos aqueles que lidamos na seara espírita, na seara do Mestre Jesus, nós precisamos estar atentos a esse contexto atual, a esse contexto de acirramento, e nós precisamos relembrar da indulgência, que é a necessidade de aceitar o outro, mesmo diante dos seus equívocos. É aceitar o outro e refutar o equívoco. É aceitar aquele que erra e refutar o erro. E nós precisamos, assim, conforme nos diz o Espírito de verdade, impor silêncio aos nossos ciúmes e às nossas discórdias. Há aqueles pontos que são divergentes. Nós vemos pessoas criarem barreiras umas com as outras, tanto na casa espírita quanto em grupos de família, por conta de opiniões políticas. Nós estamos vivendo um contexto de acirramento político, aqui nós vamos ser bem claros, bem diretos, porque todos estão entendendo o que nós estamos falando. Nós estamos num contexto de extremos dentro do cenário político partidário, principalmente, em nosso país e no mundo. E nós, espíritas, precisamos ficar atentos para que nós não criemos barreiras uns com os outros por conta de opiniões políticas que são divergentes. E o que é natural que seja, porque nós somos criaturas plurais. E Allan Kardec nos traz que o Espiritismo é a doutrina do livre pensamento. Então nós somos livres a termos as nossas opiniões. E apesar das nossas divergências, nós temos um ideal em comum. Então, ao invés de nos apegarmos às nossas divergências, por que não estarmos conscientes deste ideal que é comum, apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos pensamentos que divergem em um ponto ou outro, mas nós temos o ideal, que é o ideal evangélico. E nós precisamos impor silêncio a essas discórdias, para que daí não venha prejuízo ou dano à obra, conforme nos diz o Espírito de verdade.
relembrar a tríade que Allan Kardec recomenda aos trabalhos do movimento espírita. Ele, como discípulo de Henrique Pestalozzi, preocupado com a educação formal, com a educação do intelecto, ele tinha a tríade trabalho, solidariedade e perseverança, falando da necessidade do trabalho, da solidariedade para a solidificação dos conhecimentos, para poder ter acesso aos inúmeros conhecimentos que não são produzidos por um único indivíduo. Então a importância da solidariedade, do compartilhamento de conhecimentos para a construção ali do conhecimento intelectual e da perseverança, a perseverança em se buscar o conhecimento. Allan Kardec buscando a educação moral das criaturas, buscando a vivência do Evangelho de Jesus, que sintetiza as leis morais que regem a vida do espírito, portanto, a educação moral, que é a arte de formar caracteres, conforme nos diz Allan Kardec, pois a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E aí o codificador vai trazer a tríade para o movimento espírita, que é o trabalho, solidariedade e tolerância. E nós precisamos relembrar deste último ponto que Allan Kardec nos traz, que é o da tolerância. De nós sabermos conviver uns com os outros, apesar das nossas divergências. E no último trabalho que nós fizemos, na semana passada, nós estávamos falando sobre o homem de bem e a necessidade de viver a lei de justiça, amor e caridade, conforme nos diz Allan Kardec, como necessidade para sermos um homem de bem. E uma das participantes no chat pelo YouTube nos questionou se seria coerente sermos tolerantes com os intolerantes, se Jesus não exigiria de nós uma postura mais firme do sim, sim, não, não. E nós tivemos a oportunidade de esclarecer e de refletir de que nós precisamos sim ser intolerantes com os intolerantes. É como se Jesus estivesse dizendo: é muito fácil ser tolerante com os tolerantes. A dificuldade é ser tolerante com os intolerantes. É dar o exemplo. E nós precisamos combater o erro e não combater quem erra. Nós precisamos nos posicionar a favor do bem, mas nunca nos utilizando das armas do mal. Então o médium, o trabalhador espírita, tem a necessidade de trabalhar a tolerância, de trabalhar as suas questões íntimas, sabendo que nós não podemos modificar a ninguém, mas nós podemos modificar a nós mesmos. Nós não podemos modificar as escolhas, as atitudes dos outros, mas podemos trabalhar para que nós reajamos de uma maneira mais equilibrada, mais harmônica a essas atitudes dos outros. Daí, meus amigos e minhas amigas, nós termos este farol, este roteiro de segurança, que é o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é um ambiente, ou são águas para mergulho profundo. Nunca foi necessário nós mergulharmos mais profundamente no Evangelho de Jesus, como nos dias atuais. As águas do Evangelho não são águas para nado, ou seja, não são águas para que nós permaneçamos na superficialidade. São águas para mergulho, são águas para que nós possamos nos aprofundar. E a doutrina espírita é esse manancial, mesmo nesses dias em que nos encontramos afastados fisicamente, mas o centro espírita continua com as suas portas abertas, porque enquanto nós estivermos unidos, com os nossos corações irmanados e com as portas dos nossos corações abertas para a mensagem da imortalidade, para a vivência e a busca da prática de Jesus, nós estaremos com os centros espíritas abertos, porque o centro espírita não é a construção de 4 paredes. O centro espírita é a união de todos nós, os trabalhadores, em torno desse ideal. E é por isso que Jesus vai dizer: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Que nós continuemos amando, que os médiuns busquem esta bandeira da vitória sobre si mesmos,
esta bandeira da edificação do reino no íntimo dos corações, lapidando pensamentos, sentimentos, ações, para que assim nós sejamos aqueles que ajudemos a construir um mundo novo que já desponta no horizonte e que só depende de nós. O mundo de regeneração depende da regeneração de nós mesmos. E o Evangelho de Jesus é este roteiro de segurança para que logremos êxito em sermos melhores hoje do que fomos ontem, a fim de sermos melhores amanhã do que somos hoje. Nós agradecemos pela atenção de todos, já nos encontramos no limite do tempo em que o Instagram nos fornece. Nós vamos finalizar com a nossa prece, já agradecendo a paciência de todos que nos acompanharam e esperando em Deus que tenhamos novas oportunidades para estarmos juntos. Nós assim agradecemos a Jesus, aos bons espíritos, pelo amparo que nos concedeste neste momento de esclarecimento, de reflexões. Que todos os irmãos e irmãs que se encontram conectados recebam os benefícios da vida maior e que, sensibilizados, nós consigamos, Senhor, transferir os conhecimentos e as reflexões desta noite do cérebro para o íntimo dos nossos corações e sentindo a Tua mensagem, sobretudo, muito mais do que compreender, conforme nos diz Allan Kardec, mas sobretudo sentindo a Tua mensagem, consigamos traduzir em atitudes renovadas no bem, contribuindo assim, Jesus, com a grande obra de regeneração da humanidade que começastes há inúmeros séculos atrás. Que o Teu amor, que a Tua luz nos sustente hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas. Eu que agradeço a oportunidade de servir. Fico muito feliz em me dirigir a esses amigos e amigas da cidade de Jequié, que nos são tão caros. Dizer que já nos encontramos saudosos do abraço afetuoso, mas também esperançosos de que dias melhores virão e que logo, em breve, estaremos juntos. Forte abraço e até a próxima oportunidade. Muita paz.